horas e 11 minutos, dia 15 de fevereiro de 2023. O programa é o Primeira Hora para Oral Sim, a número 1 em implantes dentários do Brasil, para Uniaselv, graduação e pós, Grupo Mediare, 16 anos, saúde tratada com amor, a Fubra, sempre com você, Chafariz, lugar de cliente feliz, Roxo Centro de Compras, Rede Farmácia São João, Óticas Carol, porque enxergar bem é essencial e muda tudo, Metalúrgica Schwalm, Casual Mix, Fortral New Holland, Ozirnet, Marco Pires Imóveis, Pata Negra Empório Gourmet, Sicredi e Garupa. Recebo aqui o prefeito Ivo de Lima Ferreira, prefeito de Camaquã, e o secretário Fabiano Ribeiro, secretário e procurador-geral do município, né? Juntamente com o seu assessor aqui, o Tarso, da imprensa, que nos faz companhia. Prefeito Ivo, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Dá um bom dia também ao doutor Fabiano, nosso procurador, ao Tarso, ao Diego, que está na mesa de som, e todos aqueles que estão na nossa audiência. Prefeito, agora há pouco falava com o presidente do CREMERX falando sobre distribuição de médicos no interior do estado do Rio Grande do Sul, dados importantes que o Rio Grande do Sul tem uma boa formação em matéria de qualidade e também de quantidade de médicos. Só uma pergunta assim, inicial, temos dificuldade, por exemplo, Camaquã, de atrair profissionais para cá na área de medicina para atender, por exemplo, impostos de saúde, UPA, essas coisas, ou está mais ou menos? Não, dificuldade sempre tem, né, tem? Fábio? Se tem, sim. Até porque o município ele contrata uma empresa, sim, que através dessa empresa tem os médicos, né? Mas mesmo assim é difícil, é complicado. Só porque justamente a questão importante que ele está trazendo é que muitos médicos estão tendo eles dificuldade, inclusive de renda, essas coisas, de consolidação de cargos para o interior do estado. Bom, prefeito Ivo e o doutor Fabiano aqui vamos falar sobre os projetos que estão circulando na cidade. Um deles é sobre o reajuste dos funcionários, em especial aos professores, e também um outro projeto que ontem foi motivo de uma audiência pública na Câmara de Vereadores que trata sobre o FAPES. São dois assuntos extremamente delicados, porque mexe com valores, mexe com gente. Vamos poder iniciar primeiro pelos servidores. Como é que está a questão do reajuste? Qual é o problema do travamento de não haver reajuste para os servidores? Bem, Fábio, e aqueles que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa porque eu estou fazendo um procedimento, implante Sim. de dente, estou com um problema, pode não sair perfeito. Mas, quando o governo federal deu o aumento de quase 15%, 14,95%, se não me falha a memória, nós aqui em Camaquã não é que nós não queremos pagar. Existem duas diferenças entre querer e poder. Certo. Hoje o nosso índice está estourado. O índice é o teto máximo que a prefeitura tem de compromissos. Em relação à folha de pagamento. Os pagamentos de salário. Certo. Hoje nós temos mês de dezembro fechou com 53,77 e agora em janeiro tem mais o 13º que nós tivemos que pagar em janeiro em função do teto. A gente não pagou em dezembro porque nós não tínhamos dinheiro. Dinheiro nós tínhamos. Superávit cada vez aumenta mais. Nós tivemos um superávit dessa vez de quase 9 milhões no livre, só no livre. Sim. Entre vinculados, 21 milhões. São duas coisas distintas. Orçamento livre, orçamento superávit e compromisso com folha de pagamento. Exatamente, né? E janeiro conseguiu pagar o 10º para poder regularizar. O governo federal, ano passado, já deu esse reajuste de 34%, quase 34% para o magistério. A gente, no início, ficamos pensando como nós vamos fazer. Parcelamos, fomos lá e pagamos. Inclusive o parcelamento antes ainda de setembro, que era o último, a gente pagou em julho, acho, se não me falha a memória, ou agosto. Então a gente cumpriu com os 34%. Bom, daí vários municípios, várias entidades, associações de municípios, entraram na justiça e derrubaram a lei. Derrubaram a lei por quê? É uma portaria, não é uma lei. É uma portaria, derrubaram. E inclusive agora Pelotas já conseguiu também derrubar. Essa dos 15%. Sim. E eu hoje estive conversando com vários prefeitos da região
e eles me disseram que eles também têm dificuldade de pagar, não sabem se vão pagar. Nós hoje não podemos pagar em função do índice que está estourado. Sim. Tá. Vocês tiveram, o doutor Fabiano me disse agora no intervalo que uma das coisas que mudou para a administração do município de Camaquã foi que a verba que era do FAPES, era extra folha, começa a fazer parte de um processo dentro da folha. E isso eleva o nível do comprometimento da folha em percentual, é isso? Exatamente. Bom dia, doutor. Primeiramente, bom dia Fábio, Diego, Tarso, bom dia prefeito e a todos que nos ouvem. Pois é, até o ano 2021, o município que paga além daquela alíquota que tem que pagar como uma contribuição patronal Sim. dos servidores para o FAPES, ele paga um financiamento de um déficit atuarial. Sim. São 556 milhões de déficit atuarial que deveriam estar depositados nas contas do FAPES para garantir a aposentadoria de todo mundo e não estão. E só que essa alíquota, que a gente chama de alíquota suplementar, ela não era contabilizada como gasto pessoal. Então veja bem que sobre todo o salário de contribuição dos servidores, o município paga o que seria o INSS. Parte. Sim, só a parte. E depois vem dizer assim, agora eu vou pagar aquilo que era para pagar o financiamento. E isso não era contabilizado. E então nós vínhamos nos comportando. Veja que até o ano de 2020, o nosso índice de gasto com o pessoal era 46,94. Em 2021 foi para 50,91, isso já pagando o piso dos professores. Não tinha problema. Dos 33%. Dos 33%, quase 34%. Certo. Só que a partir do momento que em 2021 vem o Tribunal de Contas e diz assim, olha, a partir de agora nós vamos ter que puxar tudo isso que vocês estão pagando desse financiamento atuarial, vem e contabilize como gasto de pessoal. Então não foi uma atitude do município ou simples crescimento vegetativo da folha que chega. Foi respaldado nessa decisão do Tribunal de Contas. E aí estouramos já para agora 2022, fechamos como prefeito desde 53,77 e esse mês, considerando que já houve um aumento de alíquota que já estava autorizado por lei dessa alíquota suplementar para 39%, ou seja, o município hoje paga 25%, ele recolhe para a alíquota patronal. Sim. E depois 39% sobre toda a incidência da folha ele recolhe para o déficit do FAPES. Isso nos gera o quê? Extrapolamos 54 e a partir daí vem a lei de responsabilidade fiscal e diz, opa. Hoje está quanto? 54 e quanto? 53,77 fechou no final do ano passado. E esse ano agora? Agora, com esse aumento de alíquotas, não temos o cálculo. Mas você sabe que aumentou em função de 1/3 de férias que nós pagamos em janeiro, vai aumentar a folha de novo. Então, certamente vai aumentar o índice. Tá. Não, é só para a gente entender esse processo. O índice ele é calculado os últimos 12 meses, entendeu? Sim. Aí, por exemplo, o primeiro quadrimestre vai... O que vai acontecer? Lá nós vamos querer... Ali a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio. No primeiro quadrimestre, estou falando de final de abril, maio. Isso dependendo da arrecadação, né, doutor? Sim. Por exemplo, se a arrecadação se manter normal, né, tu calcula os últimos 12 meses e tu vai encontrar um índice dentro dos 54%. Sim, ainda estamos falando em maio. Essa conversa. Isso, quer dizer, a partir de maio o senhor terá uma janela, se tem chance de aumentar ou não tem chance de aumentar. Nós temos fazendo de tudo para que esse índice venha para a normalidade. Tá, mas nós estamos falando... Na normalidade ele ainda está 53,77, só que ele vai ultrapassar os 54. Nós estamos falando E daí o prefeito responde por crime de responsabilidade fiscal. Não pode passar desse... Não pode passar. Aí tu tem que tomar medidas. Quais as medidas que nós já tomamos? Nós já demitimos mais de 20 CC, nós já cortamos crédito, nós já cortamos horas extras, nós já cortamos licença prêmio, então não tem nada. E tem outras ainda que nós podemos adotar caso nós não consiga, né? Que é reduzir a carga horária dos funcionários públicos e por último vem daí sim o prefeito pode demitir funcionários públicos. Se esses índices não... não baixar. Tá, mas deixa eu perguntar o seguinte, nós estamos falando de professores, mas o ano passado, quanto foi o aumento para os funcionários públicos? 10%. 10%. 10%. O ano passado, quanto foi para professores?
34, pode-se dizer? 33 e pouquinho. Quase 34. Tá, então nós temos uma categoria professores recebendo 33 e pouco, os funcionários municipais 10%. Vamos falar de 2023. Agora nós estamos falando do índice teto de 54, não pode dar aumento. Eu até fiz um cálculo aqui, Fábio. Assim, quando foi implantado o plano de carreira, nós tivemos que dar um aumento de 19% para o magistério, para os professores. O ano passado nós tivemos que dar 34%. Certo. Tá? Em função da lei. Agora, se nós der os 15%, eles vão ter um reajuste de 68%, enquanto que os demais funcionários tiveram 10%. Tá? Então, mas não importa, hoje nós não podemos dar 1% para ninguém. Pois é, isso que eu lhe perguntar. E perspectiva para os funcionários da prefeitura? Assim, quando nós conseguir trazer o índice para dentro da normalidade, aí nós vamos fazer, né, vamos sentar junto com o pessoal técnico da prefeitura, fazer um estudo para ver quanto nós vamos poder dar de aumento. Assim que melhorar a situação financeira, e tem muita gente que diz assim, não tem dinheiro a prefeitura. Não, o superávit da prefeitura, entre livre e vinculado, chegou a 21 milhões e alguma coisa, que sobrou de dinheiro, e nós não podíamos pagar um terço de férias em função do índice estourado. Então, são coisas diferentes, entendeu? Sim. Mas uma afeta a outra. A mesma coisa os projetos que estão na Câmara. Para quê? Né? Para que daqui a amanhã o FAPES tenha saúde para manter os aposentados e pensionistas, né? Com a garantia, porque hoje a expectativa é que daqui 10 anos não vai ter mais FAPES, vai acabar. Mesmo com esse valor todo que foi depositado. É assim, ó. Hoje o FAPES tinha que ter 600 milhões de fundo. Ele tem 100 e poucos milhões. Quando nós assumimos, o município tinha 42 milhões no fundo do FAPES. Mensal, o município agora vai passar a pagar 2 milhões e 30 e alguma coisa por mês. Só da lei complementar, aquela, né, que ficou para trás. Fora Fora a obrigação. Então, por exemplo, se tu não fizer a reforma agora, que há uma necessidade, ninguém quer fazer reforma se não é necessário. Sim. Tá? O que vai acontecer? O FAPES vai ser extinto daqui a amanhã, não vai ter mais FAPES. O município vai ter que pagar os aposentados. E isso vai faltar para nós investir aonde? Naquele contribuinte que contribui para que ele tenha o seu retorno. Vai chegar o ponto que vai inviabilizar o município, né, de capacidade de investimento, vai ser zero. Vai trabalhar só para pagar folha e vai chegar a ponto de atrasar salários, como o caso do Estado. E a União já fez, né? A União já fez a reforma, o Estado foi mais dura que a nossa é igual da União. Sim. E os municípios têm que fazer também, não tem outra saída. O que eu vejo do Rio Grande do Sul, prefeito, é até uma coisa chata dizer, né, assim, mas tu ter um governador, não falo do governador Eduardo Leite, eu falo de outros governadores anteriores a ele, eles não têm verba para investir na região. Tu não tem município com asfalto que não tem, tu tem problema na escola que tu não tem dinheiro, mas tu tem a folha de pagamento como primeira prioridade do governante a pagar. Mas, obviamente, essa estrutura, quando é criada por uma coisa de longa data, né? Quer dizer, os funcionários têm o seu direito de receber os seus salários, avanço, anuênios, triênios, quadriênios, essas coisas. Muitas vezes, esses funcionários, ao longo da carreira, vão tendo um ganho que isso vai pesando também na contrapartida, que o senhor falou, do FAPES, de pagar a aposentadoria dele, né? Exatamente. Porque alguém vai ter que pagar essa aposentadoria. Na verdade, o funcionário ele contribui para garantir a aposentadoria dele no futuro. Exatamente. Só que antes, quando criaram o FAPES, entrou, né, se aposentou, o pessoal que entraram para o FAPES, né, contribuiu o quê? 3%, né, doutor? E tem vários que entraram, que hoje recebem há mais de 50 anos, recebendo aposentadoria sem nunca ter contribuído. Isso gera esse déficit. Fábio, só um detalhe aqui, isso aqui é um trechinho de uma lei que já está aprovada lá e que prevê o financiamento dessa alíquota suplementar na seguinte forma. O ano passado nós pagamos 31%. Esse ano, só de alíquota suplementar, não estou falando dos 25% que a gente já paga da patronal.
39%. O ano que vem, 47%. O ano que vem. Nós temos em 2030 uma projeção de pagar 70% de imposto sobre a folha. Essa lei está aprovada. Está aprovada, está aqui. Esse ano, o município está recolhendo o 60%. 60% nós recolhemos esse ano sobre a folha. E tem fim isso, tem fim. O jeito que se tem para fazer isso é trabalhar a seguinte hipótese. Bom, se tu tem uma média de vida mais estendida dos servidores, Sim. porque aumentou. Hoje Sim, o IBGE exato. já calculou em 73% a estimativa de 73 anos. 73 anos, estou em por cento na É. boca. Nós temos, então, a possibilidade de aumenta, e por isso que as reformas das previdências a nível federal e estadual já disseram, não, ele tem que se aposentar um pouco mais tarde, porque hoje ele está vivendo mais. E ele vai contribuir um pouco mais tarde. E isso acaba dando um fôlego e tu puxa essas alíquotas todas para um patamar que torne, no mínimo, viável para o município baixar esse índice de folha. E aí eu me reporto ao nosso funcionário público, que ele deve estar pensando hoje, tá, e qual é a saída? Se o município paga, que ele já está com o índice de folha estourado, se o município vai lá e paga os professores... Sim. E mantém os outros salários congelados, porque todos os outros salários dos outros servidores já estão congelados, cada vez mais distantes de regularizar esse problema nós ficamos. Tá bom. Tem coisas que é criado pela prefeitura, tem outras coisas que são criadas por fora, né? Que foi o caso do piso, né? Na verdade, foi leis que vieram se atualizando, né, doutor? E foram engessando o FAPES a ponto de chegar nessa situação. Sim. Ou tu faz as reformas e consegue o município a voltar a virar essa curva, ou deixa assim. Bom, qual é a expectativa, prefeito e doutor Fabiano, sobre a audiência pública que ontem nós tivemos lá fazendo a cobertura, nossa colega Giovana, porque ali nós temos o seguinte, nós temos o sindicato dos municipários, temos os próprios municipários, tem vereadores que acreditam que tem que ser mais claro a abertura dessas informações, o porquê disso tudo, mas cálculo atuarial é uma coisa quase que contábil, né? Não é não é o prefeito ou o secretário da Fazenda que determina, isso é um cálculo matemático. Aumentou um ano a expectativa de vida, aumenta o cálculo. Qual é a expectativa de vocês, da audiência que ontem vocês tiveram? Houve assim um bom esclarecimento para quem esteve acompanhando, ou isso ainda vai demandar mais conversa para se votar em votação isso? Nós encaminhamos um conjunto de projetos. Tá. O primeiro projeto foi simplesmente para alterar a lei orgânica para aumentar as idades, para estabelecer a idade limite de aposentadoria, tal como determina a Constituição Federal. Certo. Esse era o que estava em debate ontem. E os outros projetos são o projeto de reforma propriamente dito. A reforma ela parte de um cálculo atuarial, mas ela estabelece um conjunto de regras que a gente copiou exatamente aquilo que foi feito a nível federal. Qual é o mínimo para a idade de aposentar? Hoje nós estamos estabelecidos em 55 anos para a mulher. Hoje? Isso. Tá. E 60 para o homem. Tá. E vai ser? Passar 62 mulher e 65 homem. Exatamente o que está na Constituição Federal. Constituição Federal. Okay. É a reforma que tem lá. O que a gente teve ontem lá? Tivemos a oportunidade de explicar para os vereadores e para o sindicato que, na verdade, essa reforma ela já tinha sido solicitada por o nosso sistema técnico, os nossos técnicos lá da prefeitura, para o prefeito, vieram a mim como porta-voz e eu fui ao prefeito já em 2021. O prefeito disse, isso é um assunto tormentoso, mexe com a vida das pessoas, vamos ver o que podemos prolongar esse fato. Até que chegou essa situação do índice e disse assim, agora não podemos mais esperar, nós não temos outra saída, nós precisamos dar uma solução para isso, sob pena de tornar, e aqui é muito, muito importante que a gente diga que nós não estamos dando uma entrevista só para os nossos servidores públicos, porque isso vai afetar a médio e longo prazo, e não tão longo assim, a vida do cidadão.
porque vai faltar dinheiro para outras coisas, como o prefeito disse. Bom, então vamos resolver. Fomos lá e explicamos. Foi feita uma apresentação pela contadora da Câmara de Vereadores, A Neili. que é uma pessoa extremamente qualificada, não tem qualquer viés político, puramente técnico. É a técnica em sua essência. Sim. E ela trouxe dados estarrecedores como esse que acabei de te dizer, que aqui em 2030, nós estamos em 2023, nós teríamos pagando 70% de imposto sobre a folha de pagamento. Onde fomos chegar, né, prefeito? Esse imposto para cobrir o FAPS. O FAPS. Fundo de Aposentadoria do Servidor Público, é isso? Isso só da dívida, né? Só da dívida. O que então temos em jogo aqui é uma clareza, abrimos com toda a transparência para a comunidade, não é questão de orçamento, é questão de despesa, comprometimento do orçamento com gasto com o pessoal. E a partir daí dizer que precisamos dar garantia para o nosso servidor público que na hora que ele mais precise, ele tenha o seu dinheiro para sobreviver na sua terceira idade ou quando for necessário. Dar garantia aos nossos servidores da ativa que a um médio e longo prazo eles não enfrentem o problema de parcelamento de salário como enfrentaram ou enfrentou o Estado. E dar garantia ao nosso cidadão de que nós não vamos ter que deixar de passar a máquina na estrada, nós não vamos ter que deixar de capinar nós não vamos ter que deixar de recolher lixo por conta de comprometimento com folha de pagamento. Doutor Fabiano, tem bastante gente participando do programa e obviamente tem perguntas. Eu vou deixar as perguntas para depois do intervalo. Eu acho que é importante, o pessoal quiser participar, pode participar, né? Mas o interessante é a gente tentar entender esse índice de comprometimento máximo que a prefeitura tem sobre a arrecadação. Isso é uma coisa antiga, isso aí deve ter sido na lei de responsabilidade de 2000, se não me engano, 2000. Então nós estamos há 23 anos com esse limite que foi naquela época criado para tentar estancar o que muitas prefeituras faziam, de gastar o que queria o prefeito com um funcionário público. Então aquilo deu um freio, né? Lá naquela época. Só que essa bola ela vem batendo no teto há muito tempo, né? E o que se pergunta é o seguinte: o que a comunidade que paga imposto quer que a prefeitura faça? Isso é uma coisa interessante. Boas escolas, bons professores, o asfalto, posto de saúde, tarará. Se a gente tem condições de fazer tudo isso, é uma coisa. Se não tem, vai ter que começar a escolher. Então, depois do intervalo, eu sigo com um bate-papo com o prefeito Ivo e com o doutor Fabiano aqui sobre essa questão do FAPS e do aumento dos professores. Você não precisa esperar o dia seguinte para ter acesso às notícias que ocorrem no dia a dia. Informação de forma rápida, prática e, acima de tudo, com credibilidade. Acesse acusticfm.com.br. Hora certa. Garupa. Sua mobilidade, nossa paixão. 11h35. Quer estar mais conectado do que nunca e ainda aproveitar uma condição especial? Venha para a Ozirnet e aproveite! São 600 MB de velocidade com Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. É internet de qualidade com uma condição que só a Ozir oferece. 600 MB de velocidade com Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Confira ainda a possibilidade de instalação gratuita. Ozirnet, sempre ao seu lado. Roxo, aqui você faz economia. Aproveite! Com as altas temperaturas deste verão, uma ótima opção é aproveitar o dia junto da natureza. O Verdes Campos está inaugurando a sua área de piscinas, aberta de quinta a domingo. O usuário pode levar cestas de piquenique ou lanches. E também são disponibilizadas churrasqueiras em local com sombra. A área das piscinas e o quiosque também podem ser locados para festas e eventos. Reservas pelo fone WhatsApp 51998115067 ou 51991188446.
Você sabia que os serviços de teleentrega das farmácias associadas Rede LVB é um dos mais completos que tem? Seja dia ou noite, com sol ou chuva, os motoboys estão sempre preparados para lhe dar o melhor atendimento. Eles levam as maquininhas do cartão de crédito e débito até você. Agora você pode pedir a sua teleentrega pelo WhatsApp ou pelos telefones. Consulte fones de uma de nossas 10 filiais em nosso site, farmácias associadas redelvd.com.br. Olá, amigos ouvintes, eu sou João Vitor da Chafariz. E eu sou Miguel Pires, que veio divulgar a Chafariz, que é lugar de cliente feliz. Você que está construindo ou reformando, a melhor opção é investir com qualidade, economia e preço imbatíveis. Lembrando que a Chafariz dispõe de diversas formas de pagamento. Venha e confira toda a loja em 12 vezes nos cartões de crédito. E atenção, estamos com entrega semanalmente para Arambaré. Não perca tempo por aí, pois do piso ao teto, a Chafariz é o endereço certo. Telefone do WhatsApp 36717777. Tá barato, tá caro. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos, em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 5136716752 ou 5136921263. Em Pelotas, Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 53-3223-3155. Veterinária Raça. Tudo em medicamentos e rações para animais de grande e pequeno porte. Sementes, vacinas, vestimenta tradicionalista, acessórios para o teu chimarrão e artigos para presentes. A Veterinária Raça fica na Manuel da Silva Pacheco, 552. E o telefone 3692-3039. Na rede de farmácia São João, você economiza. Copo Stanley original por apenas R$ 99,00. Ninho Fases 1 mais leve 3, só R$ 39,00 cada. Energético Red Bull, só R$ 5,90. Desodorante Rexona, R$ 10,90. Vem pra rede de farmácia São João. Aqui você economiza o tempo todo. Rede de farmácia São João. Cuidar de sua saúde é nossa missão. Na confecção de seus óculos, a Joalheria e Ótica Londres é top of mind de credibilidade e perfeição. Joalheria e Ótica Londres, armações de classe nacional e internacional com performance avançada que combinam com a sua personalidade. Lentes orgânicas, bifocais e multifocais, antirreflexos, anti-arranhões, com tratamento de borda e finas joias e relógios. Joalheria e Ótica Londres, técnica, qualidade e perfeição a serviço da boa visão. Edifício Centro Comercial, Loja 7 em Camaquã. No Kroloff, o preço da banana tá caindo de maduro. A oferta da cebola é de chorar de rir. E o pimentão tá vermelho de vergonha de tão barato. Dia da feira Kroloff. Banana caturra, quilo 2,69. Melancia, quilo 1,47. Cebola comum, quilo 2,85. Batata rosa, quilo 3,98. Tomate gaúcho ou longa vida, quilo 2,85. Peito de frango, Gibon e Langiru, quilo. Ou pizza Excelsior 400 gramas, 7,97. Economizar no Kroloff é mole pra chuchu. Kroloff, sempre fazendo parte da sua vida. Começou a temporada do preço baixo Lojas Becker. Celular Samsung 128 GB apenas R$ 169,90 mensais. Chaleira elétrica 1,8 litros por apenas R$ 10,50 mensais. Tubo de esgoto Tigre 100 milímetros por apenas R$ 12,90 o metro à vista. Pisos por apenas R$ 23,90 o metro quadrado à vista. As melhores ofertas você encontra aqui. Vem comprar barato, vem pra Becker. Se você está procurando um lugar para almoçar com bom atendimento, sabor e variedade, então venha para o restaurante Tempero Brasil. Buffet com produtos carinhosamente selecionados e com aquele toque especial de comida caseira que só o restaurante Tempero Brasil tem. Venha para a extensão da sua casa. Venha para o restaurante Tempero Brasil, Avenida Olavo Moraes 643. Telefone 3692-1017. Confira diariamente o nosso cardápio no facebook.com/restaurante Tempero Brasil. O Volta às
As Aulas Clip tem mais super ofertas da semana. Mochila executiva cabo de aço de R$ 189,90 por apenas R$ 99,99. Caderno Clip 10 matérias por apenas R$ 12,99. Kit Faber-Castell 20 peças tons pastéis de R$ 59,99 por apenas R$ 39,99. Mas esses preços são só essa semana. Encontre a loja mais perto de você em redeclip.com e simplifique. O melhor volta às aulas do Brasil é aqui na... A Comercial Astral está completamente repaginada. Preços imbatíveis em toda a linha de EPI, lâmpadas, luminárias, silicones, discos de cortes, diversos ganchos multiuso, mais de 300 modelos de molas e muito mais. Comercial Astral, na Bento 452. Siga a Comercial Astral nas redes sociais e confira as novidades. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona, ou quem sabe vem a pé. Todo dia, dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Horas e 42 minutos, nós estamos aqui no programa Primeira Hora, estou recebendo o prefeito Ivas de Lima Ferreira e o procurador-geral do município, doutor Fabiano Ribeiro, e vou agora trazer umas perguntas que houve dos ouvintes aqui. Pergunta, o servidor que está com 58, 59 anos de idade, que se aposenta, está para se aposentar com 2 anos, com a reforma vai ter que trabalhar até 62, 65? Pergunta do ouvinte, doutor Fabiano, há regras de transição lá no projeto que hoje está sendo discutido na Câmara de Vereadores? Sim, há duas espécies de regra de transição. Uma com pagamento de ágio, para aqueles que estão um pouquinho mais longe, e uma regra de transição para quem já está mais próximo de se aposentar. Inevitavelmente, sempre vai causar alguma alteração. A gente não pode tapar o sol com a peneira, aumentar 1, 2 anos, sempre vai ter essa possibilidade. Mas existem as regras de transições. Existe. Bom, vamos lá então para outras perguntas e questionamentos que tem aqui. O pessoal, agradeço o pessoal participando. Vamos lá então. Bom, é a questão aqui, uma pergunta sobre dinheiro de asfaltamento e dinheiro para prefeitura, para professores, pagamento de salário. O senhor já falou aqui no início. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra coisa. Outra pergunta, se diminuir os CCs, já começa a ter uma economia, diz o Nelson. Já foi desligado quantos CCs, prefeito? Mais de 20. Mais de 20 CC desde novembro do ano passado a gente vem demitindo. Tá. Há previsão de ter que ajustar a máquina ainda mais? É que assim, tudo que é setor falta gente. Sim. Faltando gente vai prejudicar o atendimento. E não é isso que nós queremos para a comunidade. A gente quer atender a comunidade como eles merecem. Sim. É para isso nós temos que ter material humano, que está nos faltando em tudo que é setor. Mas mesmo assim nós vemos tomando as medidas. Aqui é uma pergunta da... Fábio, eu queria só um gancho nessa pergunta aí, porque é importantíssimo para a população desmistificar essa situação também do encargo que o CC traz. CC custa mês para a prefeitura R$300 mil. Nem chega a 300. É o salário dele e que encargos mais tem sobre isso? Tem nisso? É que ali é recolhido o INSS, enfim, e o custo geral dele R$300 mil mês. E nós estamos falando então em 300 vezes 12 em 4 milhões e 600. O custo da folha projetado para 2023, 137 milhões. 137 para 4 milhões e pouco. Então não é. Se nós pudéssemos se nós tivéssemos a possibilidade de demitir todos os CCs e resolver o problema de índice de gasto, certamente o prefeito não ia passar por esse desgaste político e ia resolver. Agora,
não é ela é uma situação pequena que nós diminuímos o CC como um encargo de que tu precisa efetivamente dar, Sim. mostrar, vai cortar na carne, mas tu não vai resolver o problema. Sim. E ainda nesse cenário de falta de pessoal. Aqui a pergunta da Cristine diz assim, poderiam dizer que quem se aposenta pelo FAP sem nunca ter contribuído? Essa pergunta tu disseste agora há pouco, que tem gente que se aposentou sem efetivamente ter contribuído para o fundo. Isso, foi quando foi criado o fundo. Foi quando criado o fundo. Nós Hoje tínhamos... ainda tem 180 pessoas que recebem que não contribuíram. Isso, foram migradas. Existe no Na pagamento. verdade, quando foi criado tinha 300. Hoje tem 180 que ainda recebe sem ter contribuído. Então, tá. É. Bom, se for ver o valor, né? Daqui a pouco não é um valor pequeno, não, né? Não, elas foram migradas. O salário do magistério não é pago com fundo próprio? Pergunta a Cristine também. Não, isso é bom esclarecer, Fábio. O ano passado, tu sabe quanto nós investimos na educação? Em percentual, nós fomos obrigados a investir 25% para cima. Nós investimos 35,5%. Ou seja... Isso está salário... de escola, tudo 35,5. Esse foi o investimento. Certo. Quanto que faltou para a educação? 23 milhões que nós tivemos que tirar da infraestrutura, do transporte, né, da saúde, do livre, estou falando do livre. Sim. 23 milhões nós tivemos que investir na educação. Esse ano nós temos uma projeção para diminuir 50%. 50%. É para faltar entre 11 e 12 milhões. Mas vai faltar. Falta assim mesmo. Mesmo assim. Então, o que tu vai fazer? Tu tem que ir, né? Tu não é obrigado, porque o cofre é um só. Dali sai para a Câmara de Vereadores, 8%. Dali sai para a Secretaria da Educação, enfim, para todas as secretarias. Então, tem que fazer mágica. E tem mais um detalhe, Fábio, que daqui a pouco passa despercebido por eles. A União, quando estipula o piso, depois ela faz um custo do aluno para também fazer um repasse para o Fundeb. Só que lá na União, eles não sabem que o município de Camaquã, além daquele custo aluno, paga 60% de tributo. Isso é uma peculiaridade do município de Camaquã por conta do seu déficit atuarial. Tá, sim, é um tributo, é um ônus, vamos botar assim, acho que não é a palavra tributo, né? É um ônus sobre a dívida. Ele é tributo porque ele é a título de recolhimento previdenciário. E ele é tributo. Sim, então ele é assim, tu paga o tributo patronal, certo, e tu paga um tributo complementar para pagar o déficit atuarial. Então 60% sobre aquele valor. E essas peculiaridades de município para município a União não calcula. Então ela repassa um custo, valor aluno e diz assim, estou pagando o piso dos professores. Não está pagando integralmente. E aí tem mais outra situação. Mas se a União está passando, o prefeito pode repassar para os professores. Não, quando chega no teto de gasto, é outra lei de responsabilidade fiscal, diz assim, aqui agora tu engessou tudo. Bom, vamos falar o seguinte, a Câmara de Vereadores tem um público lá bastante distinto, nós temos lá um pouco mais da metade situação da atual administração, outra metade oposição, o que é normal e acontece isso em qualquer lugar. Esse projeto que os senhores colocam na Câmara de Vereadores tem um projeto e mais outros projetos complementares. Para se aprovar o primeiro projeto, que é o que trata sobre idade de aposentadoria, qual a expectativa de vocês, o que falta para que os vereadores e a comunidade também ajude nessa decisão para que passe esse projeto? Na verdade, Fábio, a gente vem esclarecendo nos meios de comunicação, em reuniões, entendeu? Inclusive a gente está aberto a qualquer tipo de reunião, desde que foi o projeto para a rua, o plano, a apresentação do estudo, foi convidado a imprensa, né? Sim, nós tivemos presente lá, vocês estiveram presente. Então, assim, nós não queremos se furtar de dizer assim, não, o executivo não tem diálogo. Inclusive, alguns vereadores ontem, não vou aqui dizer nome, e sindicato, disseram que o governo não tem diálogo com a população, muito menos com os vereadores. Então, o que o governo fazia lá na audiência pública? O governo estava lá presente com o secretário, com o jurídico, 2 jurídicos. Sim. Estava lá para quê? Para explicar,
tirar dúvidas, entendeu? Então a gente quer cada vez fortalecer mais esse diálogo com os vereadores. Sim. Que nós só vamos conseguir a hora que nós estiver juntos. Eu não quero sair da prefeitura, nem sei quem vai ser o próximo prefeito, que falta 1 ano e pouco. Sim. Não chega a 2 anos. Não sei quem vai ser, mas eu quero continuar morando em Camaquã e investindo e empreendendo no nosso município. Se isso não passar, eu sei que lá adiante eu vou ser afetado. Então eu digo assim para o servidor, cara, eu não estou fazendo isso para mim, eu estou fazendo para ti mesmo. A questão de idade, né, prefeito? Isso aqui é uma coisa que existe muita diferença na iniciativa pública, né, na iniciativa privada com o funcionário público. Existe muita diferença isso. Eu sou contribuinte do INSS. Sim. Eu vou me aposentar com o INSS e a cada ano sendo defasado meu provento ao longo dos anos. Porém, o serviço público tem uma característica importante de manutenção do seu piso integral, do seu valor integral na aposentadoria. Quer dizer, há uma boa entusiasmo para quem é funcionário público nesse sentido. Ele não tem fundo de garantia, mas o fundo de garantia do funcionário que hoje trabalha em empresa, na iniciativa privada, esse fundo de garantia é descontado, é pago pela empresa, mas ele é muito pouco remunerado ao longo dos anos. Quando tu tira o teu fundo de garantia, tu vê que o valor é muito menor que tu pagaria. Agora, eu falo de novo da sensibilidade da idade mínima para se aposentar. Estou falando de coerência, estou falando assim de uma coisa... não é porque é o Ivo, é o Bolsonaro, é o Eduardo Leite. E aposentadoria com essa idade... Primeiro, assim, hoje o projeto que está na Câmara, ele não cabe emenda de vereadores, e muito menos do Executivo. Ou seja, eu teria que retirar o projeto para modificar ele. Se eu retirar o projeto esse ano, eu não posso retornar com ele. O ano que vem é ano eleitoral também, nós não podemos apresentar. Certo. Então, assim, do jeito que está lá, entendeu? Está exatamente igual foi feita a reforma na União. Primeiro, nós temos que mexer na lei orgânica do município. Que é esse caso. Que é o primeiro projeto. Depois, se esse não passar, não adianta nem discutir o resto. Tá? Esse é o projeto primordial. E esse projeto nós precisamos dos vereadores, porque eu não estou fazendo para mim, eu nem sei quem vai ser o próximo prefeito, pode ser até o vereador que está lá na Câmara. É óbvio que pode ser o Vitor, pode ser o Clayton, pode ser um dos nossos, não sei quem vai ser. Mas eu quero preparar e sair da gestão, Fábio, com a minha consciência tranquila. Eu fiz a minha parte. Se os vereadores não fizerem a parte deles, mas a minha eu fiz. Daqui 10 anos, eles não vão estar conseguindo receber mais. Com toda certeza. E eu vou estar dizendo assim, eu fiz a minha parte. Quem não fez a parte deles foi a Câmara de Vereadores. Mas a Câmara funciona muito na conversa, na opinião, na pressão das pessoas que comungam com as coisas parecidas. Na verdade, o vereador precisa entender o projeto. Pois é. Tem vereador que diz que é contra, mas nem sequer leu uma página do projeto. Ele não entende nada. Eu sei, e se precisasse dizer, eu dizia até o nome de vereador. Eu sou contra, mas ele não conhece a matéria. Se desbruça na matéria, entende ela e diz, não, eu vou votar contra por isso, por isso e por isso. Mas não fica inventando picuinha que o Executivo não tem diálogo com os vereadores e nem com o sindicato. E uma das formas de se resolver isso, a questão de se estabelecer o diálogo, é justamente isso que o prefeito diz. Bom, então vamos lá, é o seguinte... Leia o projeto, vê em que ponto tu acha que pode melhorar e me apresenta o seguinte, vim aqui te perguntar o seguinte, nós podemos mudar aqui? Vamos ser propositivos. Nós podemos mudar aqui, olha, tem categoria que está pedindo isso é possível. É um projeto delicado porque envolve a questão de cálculo atuarial e cada alteração pode mudar significativamente. Agora, Fábio, tem uma coisa, né? Ali dentro da Câmara de Vereadores, e esse é o norte da democracia, lá tem vereadores representantes de várias facetas da comunidade. Sim. Então lá tem, obviamente, aqueles que defendem mais os servidores, que estão ligados ideologicamente, muitas vezes, aos servidores, e isso é muito natural, faz parte do jogo. O que está nos surpreendendo são aqueles que não são, que foram eleitos com a representatividade de fatia da comunidade dos empresários, e aí é a hora de daqui a pouco chamar a atenção da própria população e dizer assim, dê uma olhada para o seu vereador se ele está representando efetivamente o seu anseio dentro desse cenário.
Eu vou dizer uma coisa para vocês, francamente, prefeito, eu pagar imposto e não ter serviço do estado que eu pago, eu falo do Rio Grande do Sul, falo até da prefeitura. Claro. Tu paga o imposto, aí o governador que seja, nós não temos dinheiro, nós não temos dinheiro. Pelo estudo que foi feito, é isso que vai acontecer. Vai chegar um ponto que o FAPES vai ser extinto, não vai ter mais, porque hoje tinha que ter 600 milhões, tem 100 e poucos. Isso cada vez vai ser pior. O ano passado a prefeitura pagou da lei complementar, que é aquela dívida, 1.600 e poucos mil por mês. Esse ano vai pagar mais de 2 milhões por mês. E assim cada vez vai mais. Vai chegar a ponto, fechou o FAPES. Quem é que vai pagar os aposentados? A prefeitura. Da onde a prefeitura vai tirar dinheiro? Do caixa ali. E aí vão pregar as portas da infraestrutura, vão pregar as portas do transporte, vão ter que cortar também na saúde, para poder manter. É isso que nós não queremos. Nós queremos um município independente de quem esteja no poder, mas um município que possa entregar algo para a nossa população, que é quem nos mantém, quem paga os impostos. Eu me lembro da época do FAPES, assim, foi uma coisa antiga, né? Mas era justamente para tirar do ônus do caixa da prefeitura aquele negócio de pagar aposentado, né? Criar um fundo. Uhum. Mas, obviamente, se ele não é injetado todo mês ali dentro, acaba, daqui a pouco, saindo mais do que entrando, né? E o interessante é que esse valor que é despendido, por exemplo, são 2 milhões mês, estamos falando de 24 milhões por ano que deixam de ser investido para dizer pagar essa dívida atuarial. Mas ela não está caindo lá e diminuindo o valor do déficit. O pior de tudo é que só parte disso daí, desses 24 milhões, vamos se dizer que tem 12, 15 milhões que estão sendo usados para pagar os aposentados mês a mês. E então, é mais ou menos como... O bolo vai crescendo. O bolo vai crescendo. Bom, então vamos fazer o seguinte... Fábio, assim, um exemplo. Tá? Eu ia me aposentar com 63 anos. Certo. Tá? Já estava feliz, tá chegando perto. Aí mudou a Constituição Federal, né? E daí o que aconteceu? Eu vou ter que ir para os 65 e vou ter que trabalhar, entendeu? E contribuir até 65 para poder me aposentar. E esse projeto é exatamente igual ao da União, não tem diferença nenhuma. Eu estou também no meio da transição, me pegaram no meio da transição e eu não estou aceitando muito esse negócio. Já é para aposentado, prefeito. Mas aí me deram uma gargada, vou ter que brigar na justiça, um negócio que eu tinha direito. Mas o que vamos fazer? Bom, vamos fazer o seguinte, eu acho que o assunto foi bom, sim, bem tranquilo, as pessoas, algumas perguntaram, outras perguntaram outras coisas, sobre fechamento de escola, sobre asfalto para Vila Aurora, mas eu já tenho que encerrar o programa. Vamos combinar de novo, e eu queria ver depois com a Câmara de Vereadores, vou tentar falar com o presidente, para ver como está a expectativa desse projeto ir para a votação. Se ele tem alguma expectativa. O projeto ele está em fase de discussão. Certo. Nem parecer não foi emitido ainda da CCJ. Então, assim, a gente quer amadurecer, entendeu? Nós queremos a discussão, nós queremos o diálogo. Porque isso não é para mim, não é para o prefeito Ivo, não é para o vice Abner, entendeu? Isso aqui é para Camaquã, é para a nossa população, é para os funcionários públicos. Daqui a amanhã vai acontecer igual o Estado. Perdeu a capacidade de investimento, começou a atrasar salário, e não é isso que nós queremos. Vamos ver. Prefeito Ivo, muito obrigado. Doutor Fabiano, obrigado pela presença aqui. A gente volta a conversar. É um assunto extremamente delicado, eu também não tenho domínio do assunto, mas eu vou tentar ver se através dessa entrevista aqui a gente consegue trazer gente que possa nos falar sobre cálculo atuarial, que é um assunto matemático, né? Não é nem... Eu tenho todos os dados aqui, vou deixar contigo. Muito bom. Aí é um cálculo matemático que não depende só da gente querer ou não entender. E a gente volta a falar no outro momento, então, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Fábio. Obrigado. Sempre à disposição. Bom, e com isso encerramos o nosso programa de hoje, nessa quarta-feira.